Olá, quem nos assistem, eu sou o Marcelo Santos, coordenador da Pastoral do Empreendedor aqui na Paróquia Nossa Senhora do Brasil. E estamos dando início a mais um bate-papo empreendedor, e nessa noite a gente estava bastante ansioso por esse podcast que a gente está realizando, porque nós temos uma pessoa muito especial que já está aqui abrilhantando nossa paróquia há 3 meses, que é o nosso querido Padre Geomar, que está como vigário aqui nosso nesse período que eu comentei de 3 meses, mas tem uma experiência vastíssima na nossa diocese, 35 anos de sacerdote, está como vigário da paróquia Nossa Senhora do Brasil, também é professor no seminário, uma empreitada que ele também já atua há um longo tempo. Ele vai falar um pouquinho aqui no bate-papo, a gente vai comentar. E nós estávamos ansiosos, por quê? Porque o Padre Geomar falou conosco no mês de junho, numa palestra fantástica, a respeito da importância da espiritualidade e o trabalho. Como vencer a espiritualidade e fazer essa conexão com o trabalho. Antes de começarmos, a gente pede a gentileza que vocês que nos assistem, que promovam os nossos canais. Esse é um canal de evangelização e a gente quer que essa evangelização chegue a cada vez mais pessoas. Por isso, nos sigam aí nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @ParóquiaNSBrasil, repito, @ParóquiaNSBrasil. E o nosso YouTube é o Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Padre Geomar, tudo bem com o senhor? A bênção. Deus te abençoe, tudo bem? Obrigado pelo convite, Marcelo. Tudo bem, estamos felizes. É bom, o senhor viu que a gente estava ansioso, né? Para a gente ter esse bate-papo. O tema que o senhor passou para a gente na palestra foi maravilhoso. O pessoal se prendeu do começo ao fim. Saímos com aquele gostinho de quero mais. Até falei que a gente tem que ter outra palestra daquela, né? Que bom. E com todo o trabalho que o senhor tem feito aí na nossa paróquia, né? Tão de maneira brilhante também, conseguimos fazer esse nosso podcast hoje, né? Estamos começando, né, o trabalho aqui, acostumando com a comunidade, né, também acostumando aqui fazer um podcast, né, e é muito importante também a pastoral do empreendedor na paróquia, né, que abrange aqui os empreendedores, aqueles que querem trabalhar e aqueles que trabalham também na comunidade, né? Tem um pouco dessa espiritualidade, né? Que acho que é o tema que a gente vai desenvolver um pouco hoje. Exatamente, padre. A pastoral do empreendedor tem essa característica de trabalhar a questão espiritual mesmo do empreendedor, né? O empreendedor que é essa figura que faz acontecer, não é necessariamente só empresário, mas ele também é empreendedor como colaborador, é empreendedor como funcionário público, no setor público, né? E a gente precisa trabalhar esse CPF, né? Essa pessoa que existe e que precisa estar ligado a Deus e que precisa exercitar essa espiritualidade. Não só o CNPJ. Não só o CNPJ, muito bem, padre, é isso mesmo. Esse é o nosso foco, o foco da pastoral. E eu queria que o senhor falasse para a gente, aí a palavra é sua, padre, espiritualidade e trabalho. Como conciliar? É um tema difícil para os tempos de hoje, né, Marcelo? Porque falar no mundo de hoje, com as tecnologias de hoje que nós temos, né? Um mundo muito veloz, um mundo muito em mudança, em transformação muito rápido, né? É um desafio esse trabalho da espiritualidade e da pastoral do empreendedor também é um desafio, né? Unir essa questão do trabalho, o mundo do trabalho, as pessoas que ali trabalham e a espiritualidade. É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui e tentar falar um pouquinho do ponto de vista mais eu aqui como não empreendedor, não empresário, né? Não empresário e nem no mundo dos negócios, né? Não, só a espiritualidade, mais um pouquinho do ponto de vista religioso e a dimensão espiritual do ser humano. É muito bem. Eu tenho só que adiantar ao senhor que empreendedor o senhor é, viu? O senhor só não é empresário. Porque o empreendedor é aquele que faz acontecer, que tem atitude proativa. Isso aí o senhor traz, olha toda a sua história. Todo mundo que a gente ouve, a gente viu o que o senhor está já fazendo aqui, né, padre? Agora o senhor falou uma coisa interessante, padre. Como hoje a gente vivenciar, né, essa vida cristã num mundo onde a velocidade da informação muitas vezes sucumbe a gente. Como ser cristão sendo um ser temporal? Embora Cristo falava que a gente está no mundo, mas não é do mundo. Mas como hoje é difícil, e a gente precisa estar ligado à nossa religião católica, cristã, estar ligado à igreja, que eu vou falar, viu, padre? Estando aqui já é muito difícil, eu fico imaginando quando a gente não exercita essa espiritualidade, viu? É interessante, Marcelo, você colocar que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo.
Mas aí eu pergunto, eu fiz isso acho que numa homilia eu falei alguma coisa nesse sentido. Mas que mundo é este? Porque Deus amou tanto o mundo que entregou seu filho para este mundo. Que mundo é esse que a gente não pode estar? A gente tem que estar no mundo. Perfeito. Não sois do mundo, vós estão no mundo, mas não sois do mundo. Exatamente. Quer dizer, nós temos que estar no mundo, né? Então, no mundo do negócio também. No mundo do negócio, do empreendedorismo, no mundo aí desse trabalho, o mundo do capital, né? Perfeito. O capitalismo hoje aí, avançando muito a questão do... A gente sabe muito, né? A questão do capital mesmo e da lucro, pressão, do lucro, da concorrência, na busca da competição. Deve ser um mundo muito estressante, precisa de muita espiritualidade. Muito, caótico, né? A gente vê aí um período de recessão econômica, né? Então, assim, empresários realmente reclamando bastante, o povo consumindo menos, né? Porque o poder aquisitivo caiu bastante. Então, por isso que a gente precisa de Isso depende muito das políticas de governo e da pressão popular, né? Demais, demais. E a gente precisa aqui ouvir o senhor. Fala um pouquinho pra gente. Eu gostaria de começar fazendo uma distinção, Marcelo, para todos que estão em casa vendo também esse podcast, um pouco a diferenciação, Marcelo, entre espiritualidade e religião. Porque a gente vai falar, como falar de espiritualidade e religião se numa empresa às vezes tem gente de várias religiões, de vários credos, várias crenças. Sim. Então, que espiritualidade é essa, né? Tá. Então, eu digo assim que espiritualidade é aquilo que transcende o ser humano, que vai além daquilo que o ser humano tem que buscar fora de si, fora da sua mente, fora da sua razão, além de si, que transcende ao mundo material. Porque nós estamos falando de negócio, está tudo ligado no mundo material. A matéria, exato. Material. Isso. Materialismo está aqui. Isso. Então, agora, espiritualidade é algo que transcende este mundo do trabalho, dos negócios que estão ali, mas a gente... nós somos chamados, quem trabalha também, até para a saúde. Para a saúde do trabalhador. Nós estamos falando de espiritualidade até para a saúde do trabalhador. Então, a espiritualidade, ela independe de religião. Você pode ser budista, hinduísta, você pode ser do Islã, você pode ser evangélico, você pode ser neopentecostal, pode ser qualquer religião. Certo. Espiritualidade faz parte do ser humano. A espiritualidade é algo consistente do ser humano. E agora a gente, como nós estamos na paróquia, numa comunidade católica, numa comunidade cristã, então a gente dá o viés, o enfoque mais cristão. Perfeito. Perfeito, certo? Padre. Entendi. Eu acho interessante, né, essa frase, a gente ouve bastante falar, né, que nós, seres humanos, nós somos seres que nós transcendemos a essa existência material. E o senhor sabe, Padre, que até a gente trabalha um pouco isso quando a gente fala de empresa, né? Falando um pouquinho de empresa, eu falo para o empresário assim, olha, você não vende produto ou serviço, você atende uma necessidade. E essa necessidade... Esse atendimento à necessidade tem que ter um propósito nobre. Quando o propósito ele é muito maior do que pura e simplesmente vender um produto ou um serviço, gera valor. Olha que interessante, quando você fala de transcendência, né? A gente fala assim, de algo que não se termina naquilo que se vê, mas é muito maior do que aquilo, né? Vai além. Eu entendo a transcendentalidade, não sei se eu estou certo, dessa forma. Né? Vai além do material, além do próprio humano, né? Algo que transcende o ser humano. Por isso que numa empresa, alguma coisa como gente de vários credos, às vezes até ateus, que não acreditam em Deus, né? Exato. Mas o próprio ateu ele tem de alguma maneira uma transcendência, né? Ele crê que existe em algo, uma força, alguma coisa do ser humano. Né? Não sei se, né? Enfim, é que o ateu diz não crê, mas ele já tem uma crença, na minha opinião aqui falando, né? Quando se ele professa que dizer que não acredita na existência de Deus, ele já tem uma crença. De certa forma, sim, né? Sim, ele está acreditando que não tem. Que não tem, perfeitamente. Eu tinha um professor quando eu fazia faculdade que ele era uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, que eu falava para ele, olha, ele se intitulava ateu, eu falava, olha, eu sou ateu, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor me passa Jesus muito mais que muita gente que eu conheço por aí. Ele ria. Ele falava assim, tá bom, você está dizendo. É verdade. Padre, e como viver ou entender essa espiritualidade num mundo tão conturbado? Tá. E antes de entrar no mundo conturbado, eu vou pegar um pouquinho da tua deixa, da pergunta tua anterior, que nós falamos de transcender, que não vende o produto, mas é algo além, né, da transcendência.
Começando com o trabalho, você está falando viver neste mundo conturbado do trabalho. Primeiro, eu gostaria, como espiritualidade cristã no trabalho, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos olhar aqui para a Bíblia, né? Nós temos a Bíblia aqui, sim, né? Nós sim, temos sim. a Bíblia pastoral, está aqui, a Bíblia pastoral, e a gente pode olhar, e tem várias citações depois, mas eu não vou citá-las todas, mas o começo está lá em Gênesis, né? Quando Deus fez o homem, ali nós temos um leque de coisas, Marcelo. Ali nós temos, depois a gente no decorrer a gente vai falar, né? Mas o que eu queria dizer é assim, que lá desde o começo da criação do mundo, o trabalho é algo natural. A Bíblia diz que é algo natural do ser humano, né? Sim. Antes do pecado, parecia que o trabalho, né, quer dizer, a convivência entre o ser humano e o trabalho talvez fosse, entre aspas, menos pesado, dificultoso. Parece que após o trabalho, quando eles expulsaram do paraíso, agora vocês vão tirar o sustento da terra com o suor do trabalho de vocês. Quer dizer, o trabalho é sagrado. Quer dizer, o autor, quando escreve ali, é uma metáfora, é claro, né? Sim. Que Deus criou o ser humano e o trabalho já é da própria essência da natureza, que está lá no Gênesis, na Bíblia, né? Também a igreja tem documentos que falam, a doutrina social da igreja toda, ela fala dessa questão do social e também fala do trabalho. Nós temos, por exemplo, no Concílio Vaticano II, que terminou em 1965, ali tem um documento que chama Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças. Número 34. Quem tiver em casa esse documento, né, Gaudium et Spes, as alegrias e esperança, esse mundo em mudança, naquela época estavam mudando, né? Pós-segunda guerra, dos anos 60, 65, estava em ebulição naquele período, então a igreja estava voltando o seu olhar para esse lado. Então diz um documento 34, vou ler até aqui, né? Porque o que quer dizer quando Deus fala no Gênesis, enchei a terra, dominai a terra, né? Governar a terra? Deus dá ali para o ser humano uma ordem. Que ordem que seria essa? Nessa ordem diz assim, que o ser humano tem que governar essa terra com justiça. Trabalhar nessa terra com justiça muito também. Bem. E orientar tudo que foi criado para o Criador. Esse é o trabalho do ser humano. Então, o trabalho em si deve orientar tudo que existe para o Criador, Deus, né? Então, o trabalho na Bíblia, conforme o documento e a Bíblia diz, o trabalho nos prolonga a obra de Deus. Ou seja, Deus cria, Deus trabalhou. Jesus falou, né? Meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando ainda hoje. Jesus fala isso na Bíblia. Olha, meu Pai trabalha no presente. Meu Pai trabalha e eu também continuo trabalhando. Olha, na Bíblia. Jesus fala. Então, o trabalho ele é dignificado pela Bíblia por causa disso. Porque o trabalho humano, nosso, no ponto de vista cristão, que crê na Bíblia, que crê em Jesus Cristo, é um prolongamento da obra do Criador. Muito bem, a gente pode dizer que é uma continuidade. Então, continuidade, uma continuidade. Né? Nós devemos continuar. E que graça essa, né? Uhum. Que a gente recebe de Deus, né? Da gente poder fazer alguma coisinha para continuar esse trabalho. Ajudar os irmãos, né? Que é para ajudar os irmãos, né? Dar uma contribuição pessoal nossa para esse planeta, para esse mundo, né? Só sabe que partindo daí eu já consigo perceber porque que a preguiça é um tremendo pecado, viu, padre? O trabalho, se olharmos para a história, não vamos entrar nesse ponto, né? Mas o trabalho teve várias concepções durante a história, né? Nós estamos agora na época da velocidade, na época da internet, da presença, o digital, né? Então, a gente vê, né, que dentro dessa tua pergunta, a gente pode olhar o trabalho de um ponto de vista, aliás, de dois pontos de vista. Um ponto de vista interno, próprio da pessoa, do trabalhador, de quem trabalha, de quem exerce a função, seja ele um colaborador, seja ele um gerente, seja ele um CEO, seja ele, sei lá, qualquer outro, que eu não sou da área, né? Mas você já falou todos. Todos assim, né? Então você pode olhar a economia a partir de fora, do externo, né? Do lado externo. Ou seja, a economia você pode olhar ela como lucro, olhando do ponto de vista só da empresa, com enfoque nos negócios, né? Então, sem olhar outras coisas, fica na dimensão material. Ou você pode olhar do lado contrário, como nós estávamos falando, do lado interno, o lado subjetivo, o lado mais individual também, né? Muito bem, padre. E
eu acredito que a importância... Você falou da procrastinação, né? Vamos tentar assim, aqui. Eu falei que como Deus... Não fugir da questão, não. Eu adorei essa parte que assim, a gente continua realmente essa missão criadora de Deus. Então, só por aí já dá para entender porque que a preguiça e a procrastinação são pecados tremendos, né? E é importante a gente entender disso, viu, padre? Porque a gente às vezes fica sucumbido por conta da rotina e dessa velocidade dos dias a dias, que a gente às vezes acaba não entendendo esse nosso papel. E aí eu percebo a grandeza do trabalho e não de se fazer as coisas de qualquer jeito. É verdade. É que aí, por exemplo, olhando do ponto de vista, como eu falei, a empresa olhando para fora, só para a empresa, para o lado econômico, para o lado do lucro, então, às vezes a empresa até... eu sempre vi, né, a empresa fazendo workshops, palestras, fazendo seminários e tudo, para como melhorar o empreendedorismo, como melhorar coisas, mas não é pensando na realização do ser humano como um todo, mas é pensando no vender mais, como obter mais lucro, mas não era pensando na pessoa integral. Isso, entendi. Me parece que é isso que eu vejo de vez em quando. Nesse momento, né, a gente vive momentos em que cada vez mais tem se olhado para a pessoa, né? Tanto que hoje o enfoque está muito voltado mesmo. A gente tinha aí até a nomenclatura desse departamento que trata de gente na empresa vem mudando para dar um pouco no valor nesse enfoque. Então, nós tínhamos no passado o famoso departamento pessoal. Departamento pessoal, eu lembro. Aí o pessoal, não, mas poxa vida, né? É uma coisa muito tecnicista, né? Então mudou para RH, recursos humanos. Mas quando você fala de recurso humano, é igual tratar as pessoas como recurso material, né? E aí hoje passou a falar de gestão de pessoas. E aí tem daquele sentido que, assim, é difícil você gerir alguém, né? Você gere processos, né? Pessoas gerem processos, mas você gere pessoas. Hoje muda-se muito, o enfoque volta-se muito para o gente e gestão. Tem até as grandes empresas multinacionais, o nome desse departamento que passou de departamento pessoal, RH, gestão de pessoas, passou para hoje é gente e gestão. Cuidar de gente. Porque se a gente for ver, uma empresa nada mais é que é gente cuidando de gente. São seres humanos, né? Seres humanos, exatamente. Que fazem parte, né, de todo o processo. Exato. Então, e aqui entra a espiritualidade, né, do empreendedor. Muito porque bem. Entre esse olhar objetivo para fora e esse olhar interno, subjetivo, para olhar para o ser humano, como você está fazendo a evolução aí, gente, né? Então, entre esse olhar objetivo dos negócios, do lucro, da economia, olhar para a gente, mas ainda se olha para a gente do ponto de vista talvez não tão completo. Aí entra a espiritualidade como uma via de recurso, né, para trabalhar esse transcendente. Então, aqui entra, a gente percebe que ainda, por que vai mudando os nomes, como você disse? Porque não se encontrou um termo que eu acho que se ajuste melhor, que eu acho que entre essa questão de compra, de venda, de negócio, de lucro e economia, entre aquele que é um colaborador da empresa, e você falar trabalhar com gente, trabalhar com pessoas, ainda tem uma carência da parte transcendental, que é espiritual. Então entra a espiritualidade cristã, que eu acho que é o que preenche essa realidade nossa, né? Então essa visão espiritual, né? E sabe o que é interessante, padre? Quando a gente fala disso, né, de trabalho, e até oportunizando o que o senhor comentou, da gente continuar aí a obra de Deus, eu tenho viajado bastante no trabalho que eu faço, e quando a gente contempla a natureza, e a gente passa por muitas propriedades rurais, né? Então você olha aquelas propriedades, então você olha assim, aquela plantação bonita, né? Enfim, você fala, olha o que o trabalho do homem faz. A geografia chega a ser bonita até, né? Quando muda de uma cultura para outra, né? A gente sai um pouquinho daquela monocultura, sobretudo que a gente tem no estado de São Paulo, mas você vê culturas diferentes, a paisagem fica bonita. Eu falo, olha que trabalho bonito que o homem faz. É a continuação da obra do Criador. Eu ia falar isso. Não é possível que isso não tem lá o Espírito Santo agindo no homem. Sim, com certeza. Edificar. A gente fala que uma empresa ela existe para promover a economia local, auxiliando diretamente no campo social. Então, ela desenvolve econômica e socialmente a humanidade. E ouvindo o senhor falar, eu olhei para dentro de tudo, dentro da Igreja Católica como organização, tanto de trabalho que já foi feito e que é feito hoje também, né,
para poder aí trabalhar bem essa espiritualidade mesmo nessa pessoa, né? Seja nas suas fundações, nos seus hospitais, escolas, enfim, tudo aquilo que a E o relacionamento humano também, né? Exatamente. Relacionamento humano. Exatamente. A gente percebe, padre, Mas hoje... só te cortando um pouquinho, para depois não fugir do que você está falando aí, claro. que eu acho que você está falando uma coisa que é próprio de que muitos empreendedores ou empreendedores e donos de negócios que são cristãos têm coragem de oferecer uma oportunidade para essas pessoas. Né? Às vezes o nome cria espiritualidade, sem falar o nome de espiritualidade, exato, você oferece condições para as pessoas, né? Nos relacionamentos. Então, fazem muitas vezes congressos, fazem palestras, tem livros, né? Filmes a respeito disso. Então, o empreendedor cristão ainda tem coloca ainda sem colocar o espiritual, colocando o espiritual sem usar esse termo, porque às vezes o espiritual dá conotação para outros que não acreditam muito de religião, né? E a gente trabalha o ser humano como espiritual. Agora, como cristão, aí a gente coloca, né, esse valor da espiritualidade. Muito bem. E uma coisa que eu percebo muito, padre, as pessoas... A gente precisa disso porque as pessoas são muito centradas em si, né? O individualismo ainda impera muito, né? Então, quando a gente fala de competitividade, que é o senhor falou da concorrência, de competição, competitividade nada mais é que ser forte para poder competir. E ser forte não quer dizer que é ser melhor que o outro, né? Mas eu acredito que é entender esse valor do trabalho que eu estou empenhando. Olha, o trabalho que eu faço como colaborador é um trabalho que continua a obra de Deus, que está dignificando e que vai levar um propósito da empresa para atender a necessidade de alguém. Eu vejo muitos empresários com esse pensamento. O mundo empresarial hoje se desemboca muito para esse cuidado, padre, com aquilo que tem valor, né? A gente tem até hoje um conceito denominado ESG, que é trabalhar muito, as empresas trabalharem preocupando-se com o meio ambiente, preocupando-se com o lado social, no sentido de você engajar pessoas, não fazer divisão, asepsia de pessoas, né? Dar oportunidade, dar benefícios para que a pessoa trabalhe com dignidade, estabeleça plano de carreira, crescimento de maneira igualitária. E o G de governo, que é a empresa trabalhar e cumprir com o seu papel com o governo também, né? E eu percebo muito esse olhar hoje. Tem esse olhar hoje que você está falando, eu percebo que tem tido muito mais ofertas nessa linha que você está falando. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acredito que talvez, até me corrija se eu estiver errado, que isso é um pouco olhar a espiritualidade, mesmo que sem saber, talvez por conta da gente ter vivido a velocidade das informações e a internet em si, né, a globalização, por mais que deveria reunir, meio que afasta, isola um pouco as pessoas. As pessoas ficam muito centradas hoje nesse mundo virtual, né? E por sua vez, a gente, dentro de uma empresa, que a gente fique lá 6, 8, 10 horas por dia, eu acredito que a gente acaba se fechando muito em si. Não sei se eu estou errado nessa minha... É isso. Então é bom você colocar. Pode se fechar muito em si mesmo, mas aqui vamos... alguns pontos que seria interessante trabalhar. Eu acho que dentro da espiritualidade cristã, nós estamos falando de espiritualidade cristã, né? Porque Jesus Cristo, Deus, o mundo criado, continuação da obra do Criador, aperfeiçoamento da obra do Criador. Então, como colaboradores, como trabalhadores, como empresários, como, sei lá, enfim, todo mundo dos negócios, né? E olhar para a pessoa, né? Você está falando, volto aqui de novo, né? Gente, eu acho que ainda deveria ser pessoa, porque gente ainda é meio ainda genérico, né? Genérico, né? A gente então pensa no número grande de pessoas. Gente, agora vamos pensar na pessoa que está trabalhando, no indivíduo que está ali trabalhando. Muito bem. Então, em primeiro lugar, assim, o que o trabalho faz com o ser humano? A espiritualidade. Primeiro, eu coloco aqui pelo menos uns 5, 6 pontos. Em primeiro lugar, o trabalho leva a eu confrontar-me comigo mesmo, olhar para dentro de mim mesmo, me obriga a me autoconhecer. Por exemplo, por que eu estou fazendo esse trabalho? Esta é a minha vocação. Porque tem gente que está no trabalho ali e está fazendo porque não tem outra opção. Exato. Ou não é a vocação dele, gostaria de estar num outro lugar, trabalha ali porque não tem outra chance, não tem condições. Então, quer dizer, é um momento de você confrontar consigo mesmo e ter um autoconhecimento, é um ponto.
né? Esse seria um ponto, né? E também a espiritualidade cristã, você está aqui na Pastoral do Empreendedor, eu percebi no dia que nós estávamos ali, ela busca aquele anseio da nossa caminhada espiritual, que a gente vive na igreja, né? Então nos remete a essa caminhada pessoal, né? Não de gente, mas pessoal, do encontro com Jesus Cristo, a minha caminhada pessoal. Então aí eu também no trabalho, muitas empresas às vezes eu já vi que oferece espaço, tempo para meditação. Sim. Meditação no sentido, não precisa ser religioso, mas meditação no sentido de silêncio, momento de oração. Tem empresas pequenas ou pequenos negócios, que às vezes até junto o pessoal faz uma oração no início do trabalho. Exato. Tem algumas coisas que eu percebo isso, né? Então, esse é um segundo ponto. O terceiro ponto aqui, rapidinho, depois que eu pergunto uma coisa, é tomar a espiritualidade do trabalho, do trabalhador cristão. A espiritualidade deve conduzir a gente. Como que eu estou conduzindo o meu trabalho? Como que eu conduzo o meu trabalho? Qual é o contato que eu tenho comigo mesmo e com o meu trabalho? Qual é essa relação que eu tenho? Isso ou me engrandece, me enaltece diante de Deus, ou me empobrece diante daquela visão que nós somos colaboradores, co-criadores junto com Deus, né? Dá um acabamento na obra. Um outro ponto que seria importante as posturas que nós temos, né? Dentro do trabalho, a gestão de gente, não, mas de pessoas, né? Trabalhar um pouco, cada um, por exemplo, meu coração é amplo, meu coração está aberto. Meu coração é pautado pela amabilidade, pela alegria, pelo amor, pela paz, pela bondade. Que relacionamentos que eu tenho, né? Os dons do Espírito Santo, da fidelidade, perfeito, todas essas coisas, né? Então a gente no trabalho, a espiritualidade, como você disse lá no começo, a gente vende algo, não é vender um produto ou uma coisa, é algo além. Então significa servir as pessoas. Exato. É serviço. A espiritualidade do empreendedor também entra como serviço. Exatamente. Serviço de Deus ali. E por último, viu, Marcelo, né? Você coloca-se totalmente a serviço de Deus quando você está atendendo o outro, como cristão. Eu me olho para mim, olho com a minha relação com o trabalho, como eu desenvolvo o trabalho, e quando eu estou em negociação, no trabalho, eu olho para mim mesmo também, como eu estou servindo a Deus no meu trabalho. E por último, só, às vezes... a gente precisa, no trabalho, preencher, muitas vezes, essa lacuna, esse vazio de espiritualidade. Muito bem, padre. Ouvindo o senhor falar, quando o senhor comentou dos espaços e dos momentos, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei que muita empresa, sobretudo as grandes empresas, promovem momentos e espaços que eles chamam de espaços de descompressão. Onde é uma sala diferente da empresa, que você vai lá, tem um sofá que dá para você relaxar, algumas colocam até alguns jogos, uma rede, eu já vi espaço de descompressão com rede. Muitas, inclusive, propicia que o colaborador que fica numa mesa ali o dia inteiro, que ele crie aquele espaço como se fosse um espaço com a cara dele. Então, que ele pode levar o que ele quiser para aquele espaço, para a mesa dele. Eu já vi um local que o rapaz ele ia de bicicleta, ele gostava de pendurar a bicicleta dele em cima dele, só parecia que tinha a cara dele. Eu acredito que isso, não sei se estabelece algum tipo de conexão com essa questão de demonstrar que você não é só aquilo, e não tá ali só por dinheiro também, né? Você não trabalha só pelo dinheiro e também para promover que a empresa conquiste dinheiro. Ele está confortável consigo mesmo, com as suas Exato. Coisas, está ali presente. Muito Às bem. vezes trabalhando de bermuda, tem gente que trabalha... Depende da empresa, né? Depende da empresa, né? Os home office, né? Os home office. As empresas estão destinando um dia ou outro para home office. Uhum. Mas quando o senhor fala assim, olha, o trabalho como prestação de serviço, sabe o que me remeteu aqui? A serviço de Deus. A serviço de Deus. Quando Jesus Cristo instituiu o sacerdócio lá na instituição da Eucaristia, que ele amarra lá a toalha na cintura, lava os pés dos discípulos e fala, olha, vão e façam mesmo. Isso. Então, o poder é serviço. Muito bem. Poder como serviço.
Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Essa é a espiritualidade que deve, talvez, girar ali dentro dos nossos negócios, dos relacionamentos. Perfeito. E assim por diante. Vou dizer para o senhor que esse bate-papo até agora já me deixou muito preocupado nas vezes que eu andei dando uma procrastinada, eu fiquei com um pouco de preguiça, viu? Tá ouvindo, pessoal? Já respondeu tudo aquilo que a gente precisa saber, né, padre? Agora tem uma coisa que eu me lembro que surgiu na palestra, e eu vou propor que o senhor também nos auxilie aqui nesse momento. Quando a gente trabalha e a gente entrega, né, essa nossa atuação dentro da vocação que a gente escolheu, seja qual for o meu perfil de atuação, como um empresário ou colaborador, ou uma pessoa do setor público, a gente, muitas vezes, nos aparece a oportunidade de algum tipo de crescimento ou tomada de decisão. E tem uma coisinha que faz muito parte do ser humano, e eu comentei isso com o senhor naquele dia, o senhor falou tão muito bem para a gente, que é o medo. O medo de fazer bem feito e o medo de tomar uma decisão, seja de crescer num cargo que nos é indicado, seja esse cargo dentro da própria empresa, ou muitas vezes tendo que mudar de uma cidade, ou medo de sair também do trabalho de CLT, lá de carteira assinada, e empreender em alguma coisa. E esse medo, padre, como é que a gente trabalha isso com a espiritualidade? Como é que... O senhor citou muito bem isso para a gente na palestra. A questão do medo, o medo aqui dentro do contexto da espiritualidade, da fé, o medo é justamente o contrário da fé. Se a gente lembrar em alguns evangelhos, os nossos telenautas, né? Telenautas, eu não sei como que fala, telenautas aqui. Telespectadores. Telenautas. Eles vão lembrar daquela passagem de que a barca onde Jesus estava dormindo lá atrás estava enchendo d'água e Pedro lá com medo, né? E a barca vai afogar e Jesus estava tranquilo dormindo lá no mar da Galileia e o Pedro lá foi acordar o Jesus. Aí Jesus, depois que acalma o mar, acalma tudo lá, ele fala para Pedro, por que você tem medo, Pedro? Por que você tem medo e não tem fé? Veja, então o contrário do medo é fé. Medo, às vezes, de empreender, claro que a gente tem medo. O medo faz parte da gente. O medo é natural do ser humano. Mas, às vezes, o medo leva a gente a não ir adiante, a procrastinar, a não tomar uma decisão, a não fazer uma escolha. Porque hoje antigamente tinha poucas escolhas, ou uma, duas opções só. Hoje nós temos um leque. E aí, às vezes a gente fica com medo de tomar uma decisão e achar que uma decisão é correta ou não é correta e tal. Aí acho que entra o Espírito Santo. Eu ia falar. Tem que estar com a espiritualidade boa, né? Porque o Espírito Santo conduz, né, padre? Tomar uma decisão, ter confiança em si mesmo, né? Autoconfiança. Por isso que Jesus fala lá do medo, né? Como o contrário da fé. É a autoconfiança que Deus está presente, está me guiando nas minhas decisões ali, né? Agora, você falou também uma outra coisa, que você falou da procrastinação, mas às vezes a procrastinação pode ser resultado de muita pressão também, né? De muita pressão, cansaço, estresse. Estresse mental, estresse físico, todo, depende disso, né? Então, por isso que é muito importante também nunca subestimar. Veja que Jesus também, falando de espiritualidade, quando Jesus enviou os apóstolos para pregar, lembra que Jesus estava cansado, falou, vocês vão lá pregar. Quando eles voltaram, Jesus falou assim, agora vamos para um lugar tranquilo, vamos descansar. Então, trabalho e ócio. Domênico De Masi não falava do ócio criativo? Isso, o ócio então vamos criativo. Descansar também, precisamos dar uma descansada, precisamos dar uma relaxada, mas não Faz é um parte, ócio, né? mas não é, às vezes você precisa de um vazio, de um ócio que parece que não é trabalho, mas é um ócio que cria. Olha só. Parece estar parado, parece não estar fazendo nada e a gente fica hoje, tem que fazer, tudo tem que fazer, não. Às vezes a gente tem que parar, pensar, o ócio, que é aquele entrar dentro de você mesmo, serenar com você e ele está criando, produzindo alguma coisa dentro do silêncio, precisa fazer um pouco de silêncio, né? Muito bem, padre. Olha, eu não tinha pensado nisso. Excelente. Talvez por isso que o pessoal fala muito do que o senhor comentou, na questão da meditação, né, de você se aquietar um pouco, né, num mundo turbulento, barulhento, porque é barulhento o mundo, né, hoje, né? Muito bem. Outra coisa que me lembrou muito, né, o senhor comentando aí, eu tenho lido um pouquinho sobre os 3 pastorzinhos lá de Fátima, né, que Nossa Senhora, que tiveram a visão de Nossa Senhora lá em Fátima. E eu li esses dias, padre, uma passagem que dizia assim, que num dado momento, entre as aparições,
os 3 resolveram catar uma corda rústica, levantar a roupa e amarrar na cintura como uma forma de penitência. Né? Sofrer um pouquinho, como penitência pelos pecados. Antigamente tinha esse negócio de sofrer na carne, na pele, né? Tinha. Era tipo um... Você tinha que sofrer carnalmente, né? Carnalmente. E eu me lembro, olha por que me ligou muito o que o senhor comentou agora. Eu me lembro que eles dormiam com isso, né? Aí, numa das aparições, Nossa Senhora falou, olha, meu filho Jesus está pedindo para que vocês... Ele aceita, sim, a penitência que vocês estão fazendo, mas que vocês tirem o cordão para dormir. Porque vocês trabalham como pastores e vocês precisam do descanso, precisam dormir bem para poder trabalhar. Então, assim... O trabalhador, o empresário tem que dormir, né, padre? Tem que descansar, né? Tem que descansar, tem que encontrar satisfação no trabalho também, né? Então, por isso, esse descanso, tiraram o símbolo lá, a corda. Né? Que a gente fala símbolo, que é difícil essa não, mas é uma corda que você amarra mesmo, né? Então, tem que ter satisfação, né? Tem que, no trabalho, tá preocupado não só consigo mesmo, também tá preocupado com os outros. Por isso que o descanso também vai ajudar no meu relacionamento no dia seguinte com as outras pessoas, né? Então, e ficar só centrado em si mesmo, preocupado comigo mesmo, com o meu dinheiro, com as minhas coisas, com as minhas finanças, com o meu lucro, com a minha empresa, não é nada cristão. Exatamente, eu ia perguntar exatamente isso para o senhor. Aí a gente entra no egocentrismo, individualismo, isso, né, padre? No egoísmo, no egocentrismo mesmo. Aquilo que Jesus ensinou totalmente o contrário, né? Gera um egoísmo até econômico. Uhum. Essa competitividade que você falou, econômico, né? Perfeito. Então não é cristão. Eu acho que a gente acaba assim, aí enaltece aquilo que não é a dignidade que a gente comentou tão bonita aqui do trabalho, né? E aí gera o quê? Sofrimento. Perfeito. Não é? Perfeito. Brigas, desencontros, sofrimento nas relações, desentendimento, né? Nos relacionamentos. Aí você se torna, às vezes, quando falta essa espiritualidade, se torna causa de sofrimento para o outro, para si mesmo e para o outro. Muito bem, padre. Maravilha, maravilha, padre. A gente vê muito... Achei muito legal a gente comentar a respeito de tirar esse fardo do trabalho como um castigo, né? Eu acho que essa fala do senhor no início para a gente foi muito importante, porque... E outra coisa que o senhor comentou, né, que eu não tinha pensado, que mesmo antes do pecado, as coisas não faziam sozinhas, né? Então, não. Assim, de alguma forma tinha alguém lá, né, plantando e etc, né? A gente não sabe... A gente pretende saber como é o paraíso um dia, a gente não sabe como era antes, mas talvez as coisas, sei lá, enfim, dessem mais fácil, nascessem mais fácil, sei lá, de alguma forma, mas o trabalho existia. E eu digo sempre uma coisa... Sempre existiu, né? Sempre existiu. E assim, padre, eu acho que é muito ruim a gente se dar conta de que a gente não tem utilidade para alguma coisa. Eu acho isso triste. Né? A gente falar assim, cara, eu não estou trabalhando, eu não trabalho em nenhuma empresa, eu não trabalho em casa, eu não trabalho na igreja, eu não trabalho em lugar nenhum. Assim, e a utilidade disso? A questão da espiritualidade no relacionamento dessa pessoa consigo mesmo e com o outro, principalmente o outro que às vezes tem algo e o outro não tem nada e se sente inútil. Aqui que é importante a própria pessoa que se sente inútil, ela perceber nessa inutilidade dela que ela também é amada por Deus. Muito bem. Ela é amada por Deus, ela não é inútil. É que o mundo do trabalho, o mundo dos negócios tem tanta pressão do fazer, do ganhar, do competir e de vencer e tudo, que quando acontece um imprevisto, que a pessoa às vezes está doente ou aconteceu um revés da vida, e às vezes a pessoa se sente inútil. Não, mesmo inútil, aqui a ajuda da espiritualidade é importante. Eu não sou inútil. Eu sou útil porque eu sou um filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Né? E aqui que eu encontro o cerne da espiritualidade, mesmo não fazendo. Porque hoje é fazer. Isso. E não é só fazer. Aí também tem esse momento... às vezes a gente precisa se sentir inútil mesmo. Até para poder encontrar na inutilidade um valor da minha pessoa diante de Deus. Maravilha, padre, excelente. Coloca ele no centro, ele em primeiro lugar, né? Ô, padre, os apóstolos trabalhavam, né? Além de pregar o evangelho, os homens pescavam.
Eu vejo na Bíblia que acho que São Paulo fazia rede, né? Vendia rede, alguma coisa assim, não é? Sim, tendas, né, também. Ele construía, era construtor de tendas, né? Exato. Tendas para ficar no deserto, tendas lá que eram as moradias, assim. Perfeito. E nos evangelhos a gente vê muitas vezes Jesus indo pescar, né? Acompanhando eles em pescaria, né? Ou seja, não dá para fugir, e acredito que até uma extensão, não sei se estou certo, seria uma extensão da espiritualidade também, esse trabalhar, né, padre? Ah, falou correto. Eu acho que é uma coisa que você está falando aí, eu estava pensando que o trabalho é parte do desenvolvimento espiritual. Perfeito. Não pode separar, para nós cristãos, a gente não pode separar trabalho do desenvolvimento espiritual. O trabalho tem que ser parte do nosso desenvolvimento espiritual. Muito bem, padre. Olha como passa o tempo. O assunto é maravilhoso, é gostoso. Lembro mais uma vez quem está nos assistindo de, por gentileza, promova esse canal, promova esse espaço, né? Dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe. Para a gente é bom, né, padre? Porque, de alguma forma, entregue para mais pessoas, né? Nos siga lá, ó, nosso Instagram, o @PNS... Paróquia Nossa Senhora do Brasil, e o YouTube é Paróquia Nossa Senhora do Brasil. PNS Brasil é o nosso Instagram. Padre, a gente vai ter que ir para as nossas considerações finais. Nós temos que fazer um outro momento desse tema. Esse tema ele tem assim, ele dá bastante assunto para a gente comentar e a gente crescer. Né? Ele é muito rico, é um tema muito rico. Né? Peço gentileza que o senhor faça as suas considerações, pode falar com o pessoal a respeito do tema, o que o senhor quiser comentar conosco. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui nesse podcast, trabalhando, falando com você, fazendo esse bate-papo, né, dando um pouquinho essa visão, porque como padre, né, e a nossa visão, e como você, como um cristão católico, tem essa necessidade, muitos outros empreendedores, outros colaboradores, sentem essa necessidade da espiritualidade. Então olhar o trabalho também como algo de desenvolvimento da espiritualidade mesmo. É algo para você olhar para si mesmo, olhar para a sua vocação, o seu trabalho é realmente aquilo que você é chamado? Você está ali de todo inteiro, de coração. Às vezes compensa, fazer uma mudança de rota, ter medo, perder o medo, né? Como você falou, perder o medo e começar um novo caminho, às vezes uma nova vida diferente, sempre colocando que o trabalho ele pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma, mas como trabalho, como algo do desenvolvimento espiritual da pessoa, não separar. Padre, muito obrigado. Que tema rico. Obrigado mesmo por essa oportunidade que o senhor nos deu. Viu? Eu que agradeço. A sua bênção, Deus te abençoe e a todos de casa. Fico muito feliz. Vamos marcar mais vezes, viu? Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.